Pessoal da igreja da paz do Senhor, amém? Irmão, poderia sentar em nome de Jesus. Estamos alegres de estar na casa do nosso Deus, bendizendo, louvando e exaltando o nome dele por todas as maravilhas, por tudo que ele tem feito por nós. Tenho certeza que todos nós aqui temos sido abençoados por nosso Deus. Às vezes escutamos coisas que nem escutamos aqui nesta noite, e a emoção toma conta de nós, mas a vida continua. O que a irmã falou, a gente deve orar para a família, para que Deus possa consolar a família e nós continuarmos ainda mais firmes na presença do nosso Deus, para que nós jamais venhamos deixar os seus caminhos, porque Ele é fiel para cumprir o seu propósito na nossa vida. Para os irmãos, para todos nós que aqui estamos, de minha parte quero deixar o que o profeta Isaías disse no capítulo 64 do seu livro, no versículo número 4, onde ele diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém? Deus, ele tem trabalhado por todos nós. Vamos meditar no versículo bíblico, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo número 10. Louvado seja o nome do nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que nos amou primeiro e se entregou por nós ali na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, se assentou à direita de Deus e tem intercedido por nós, segundo a tua misericórdia. Capítulo número 10, segundo escreveu Mateus, e o versículo de número 28. 10, 28, segundo escreveu Mateus. Eu estava meditando esse texto bíblico, Deus me deu uma mensagem aqui, e confesso aos irmãos que quando o pastor me chamou, eu pensei em uma outra, mas Deus mandou pregar essa mensagem, e é essa mensagem que eu vou pregar para a glória de Deus. Versículo número 28 diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer o inferno a alma e o corpo. Quero ler também o 22: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, aqui nessa passagem bíblica, Ele estava preparando os seus discípulos para que eles viessem a pregar o Evangelho. Jesus estava dizendo aos discípulos, a partir do versículo 16, Ele disse assim: eis que vos envio como ovelhas a meio de lobos. Portanto, seja prudente como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão às autoridades e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até comovidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será administrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, e o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus Cristo disse essas coisas aos discípulos, porque ele sabia que depois que ele partisse, assim como ele pregou o Evangelho, e os homens o crucificaram, ele sabia que não seria fácil para os seus discípulos. Ele sabia que não seria fácil para a igreja fazer a sua obra. E ele relata aqui nesses versículos: quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fuja para outra, porque
em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. E o que vos digo em trevas, dizei-vos à luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre o telhado. E não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus estava explicando aos discípulos toda qualquer coisa que eles passariam por fazer a sua obra, por pregar o seu evangelho. Mas ele, de todas essas coisas que eu li para os irmãos, de tudo que ele falou que os discípulos correriam risco, ele disse que era para eles não temer aos homens, mas que eles temessem ao Pai que está no céu, porque é o Pai que é o juiz que um dia irá julgar todo ser humano que já nasceu sobre a face da terra. E nós sabemos que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas têm medo, as pessoas vivem em grande medo, as pessoas têm medo de ir ao banco sacar dinheiro, com medo daquela famosa saidinha de banco, que ali tem homens e pessoas maldosas os esperando para pegar o seu dinheiro, que as pessoas trabalham e ganham com sorte vossos rostos. As pessoas têm medo de mandar vossos filhos para a escola, sem saber se os vossos filhos vão voltar ou não, porque sabe também a maldade ela tomou conta de uma tal maneira da sociedade em que vivemos. O mundo ele está tão corrompido, tão afundado em trevas, que nós temos medo. Quando estamos abrindo o portão de nossas casas, nós estamos obrigados a olhar para os lados para ver se não tem alguém nos observando. Todas essas coisas nós temos passado. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Agora, todo ser humano que nasce, ele passa por isso. E o crente também. Nós não somos diferentes de outras pessoas. Nós cremos pela revelação do Evangelho que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e temos o seguir, sabendo que Ele, depois que nós morrermos e deixarmos este mundo, nós temos ainda uma eternidade a enfrentar. Por isso nós o estamos seguindo. Mas todo ser humano que vive todos os dias, quando ele sai de sua casa, ou mesmo dentro de sua casa, ele sente medo de alguma coisa. Mas Jesus disse aos seus discípulos: não temais os que podem fazer, os que podem matar apenas o corpo. Temai antes daquele que possa fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. As pessoas têm medo de tantas coisas, mas não temem ao Deus vivo e poderoso. As pessoas se esquecem que um dia vão deixar esta terra e o que eles vão ter a oferecer para Deus. É como Jesus contou aos discípulos uma parábola certa vez. Diz que um homem, ele teria uma colheita muito grande naquele ano, um grande fazendeiro, e ele falou: eu vou derribar os meus celeiros, porque eles não darão conta de todas as coisas que eu vou colher neste ano, e vou construir celeiros maiores para que eu possa guardar. E ele assim o fez. Então ele colheu e guardou, e ele deitou em sua rede e disse para sua alma: ó minha alma, agora come e bebe, porque você tem depósito para muito tempo. Mas a Bíblia diz que ele escutou uma voz do céu que dizia: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que é que tu tens e para quem será? Aquele homem juntou tanto dinheiro nesta terra, ele juntou tantas coisas, ele era tão alegre pelo que ele tinha, mas ele ia morrer naquela noite. Deus falou que esta noite pedirão a tua alma, porque eu entendo neste versículo, e os irmãos também entendem pela palavra de Deus, que lá do outro lado, depois que nós fechamos os nossos olhos, depois que as pessoas são sepultadas, existe dois caminhos esperando para a eternidade. Eu não posso visitar e falar isso aqui. É por isso que Jesus falou: louco, esta noite pedirão. Ele não disse que Deus pediria, ele disse: pedirão. E o que é que tu tens e para quem será? Infelizmente aquele homem não estava preparado para Deus, e ele morreu naquela noite. Então Jesus, ele
meu evangelho, vocês vão ser perseguidos, alguns de vocês morrerão, como nós sabemos que muitos morreram. Pedro foi crucificado, e quando ele foi para ser crucificado, ele disse: não sou digno de morrer como meu mestre. As pessoas que o crucificaram falaram para ele: não tem importância, viraram ele de ponta cabeça e crucificaram de ponta cabeça. Muitos discípulos morreram, apenas alguns morreram de morte física, mas o resto todos foram martirizados pela pregação do Evangelho. Mas quando eles morriam, eles lembravam disso que Jesus tinha falado para eles: não temais aos que matam o corpo, temai antes aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo. Então eles lembravam de tudo que Jesus falou para eles. E quando Deus ele foi tirar a nação de Israel ali do Egito, depois já de lançar as 9 pragas, ele falou para Moisés dizer para Faraó: olha, Faraó, tu tens endurecido o coração para tirar meus servos daqui, para os libertar, para que eles vão me adorar. Eles são meus, eles não vão ficar aqui, eu vou tirar eles daqui. E Moisés chegou e disse Faraó, e falou: Faraó, ainda tem uma praga que Deus vai mandar esta noite. Esta noite nós deixaremos este lugar. E a Bíblia diz que Deus mandou que a nação matasse um cordeiro e passasse o sangue daquele cordeiro nos umbrais, porque à meia-noite ele mandaria o anjo da morte. E a Bíblia diz que à meia-noite o anjo ele veio e ele matou todo o primogênito de cada um ali da nação do Egito. Cada um deles, até mesmo o Faraó, perdeu o seu primogênito. Mas a Bíblia diz que na casa dos hebreus nenhuma alma foi perdida, porque aquele sangue do cordeiro significava o sangue que Jesus um dia iria derramar na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Então eles creram pela fé que passando aquele sangue nos umbrais de suas casas, o anjo não teria poder, não teve mesmo. É por isso que o Senhor disse para não temer os homens, mas temer a Ele. E foi isso que a nação de Israel fez. Ela sabia que a morte ia chegar, mas o sangue do Cordeiro, que representou o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, estava posto ali sobre um umbrais de suas casas, e eles puderam escapar de tão grande derrota que foi naquela noite. Aquele que não tinha o sangue além nos umbrais, nos portais de suas casas, o anjo da morte entrava e tomava o primogênito de sua família. E houve grande choro, grande lamento naquela hora, e Faraó libertou realmente a nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Josué mandou 2 espias para espiar a terra, a Bíblia diz que os espias foram e passaram a noite na casa da prostituta Raabe. E ali, ela pela fé, ela já tinha se convertido a Deus, porque quando nós lemos o texto bíblico, as palavras dela são de uma pessoa que havia se arrependido, que tinha o coração arrependido, porque ela fala: olha, nós temos ouvido o que o seu Deus ele já fez por aí, nós ouvimos que ele abriu o mar vermelho para vocês passar, nós ouvimos o que ele fez com os reis Og e Magog, nós ouvimos o que ele fez por todos os lugares onde vocês têm passado, ele tem nos dado vitória. Mas tem uma coisa: lembra de mim quando vocês vierem invadir. Eu sei que essa cidade vai ser entregue em vossas mãos, eu sei que Deus já deu para vocês essa cidade, lembra de mim. E aqueles 2 espias falaram: olha, nós vamos fazer um juramento aqui com você, se quando nós viermos para destruir essa cidade que Deus deu em nossa mão, você estiver com esse lenço escarlate pendurado em sua janela, nós não vamos destruir. E se toda a sua família estiver dentro da sua casa com você, nós não destruiremos você. Mas o sinal é o lenço escarlate. Aquele lenço também significava o sangue de Jesus Cristo, que seria derramado uma vez na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que quando eles invadiram aquele lugar e as barreiras, as muralhas de Jericó caíram, os espias se lembraram da promessa que fizeram para Raabe, e eles chegaram lá, toda a sua família estava dentro da casa com ela, e eles puderam livrar, porque aquela moça naquela hora, ela não temia o
os homens, a nação ali onde ela nasceu, o lugar onde ela vivia, mas ela derramou um temor no seu coração, e ela temeu o Deus dos céus, o Deus que disse aos discípulos: não temais aos homens, mas temai aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E essa mulher foi salva, e quando nós olhamos na genealogia de Jesus Cristo, ela está ali como uma de sua descendente. Louvado seja Deus, descendente de Davi, de Jessé. Deus fez um grande milagre na vida daquela mulher, porque o temor de Deus derramou no seu coração. A salvação, ela só vem para nós. Nós só temos vitória quando nós tememos o nosso Deus, porque nós não precisamos temer ao homem. O crente não precisa temer do homem, porque Jesus Cristo disse que aquele que matar um de nós pensa estar fazendo um favor para Deus. Deus não tem prazer na morte dos seus santos, mas alguém que mata nós, alguns de nós que vem matar algum de nós, ele está fazendo um favor para Deus, porque aí a gente é só repouvar e esperar viver a eternidade com o nosso Deus. É por isso que os nossos irmãos, os primeiros irmãos da igreja, a Bíblia diz que no primeiro século, aqueles imperadores, aqueles grandes homens que não temiam a Deus, eles tinham ali os shows na arena, as lutas entre os gladiadores, e nos intervalos das lutas, para alegrar a plateia, para alegrar o povo, eles pegavam nossos irmãos, nossos primeiros irmãos cristãos, e os lançavam naquela arena, e nos intervalos soltavam os leões, para eles morrerem ali, comidos pelos leões. Não foram poucos. Quando nós estudamos a história da Bíblia, os historiadores, eles contam que não foram poucos irmãos que morreram, comidos pelos leões. Mas antes que eles lançavam aqueles irmãos ali, eles perguntavam para aqueles irmãos: vocês vão negar esse Cristo que vocês têm pregado por aí? E os irmãos não negaram, morriam, porque não temiam ao homem, temiam ao Deus Todo-Poderoso. Eles sabiam que nem mesmo a morte, como Paulo escreveu, não tem altura, não tem profundidade, não tem largura que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eles sabiam, eles sentiam isso em seu coração, mas não negavam o nome da majestade, o Senhor Jesus Cristo. Também nos primeiros séculos, eles pegavam as pessoas, queimavam elas na fogueira. Quantos irmãos nossos morreu queimados na fogueira? Quantos irmãos nossos morreu crucificado, morreu escortejado? Tudo quanto é tipo de maldade que você pensar é pouco pelo que aconteceu com os nossos primeiros irmãos. Porém, eles não negaram a sua fé, porque eles sabiam que o que adiantava eles obedecer ao homem e morrer um dia e ter que dar conta diante do Deus que um dia vai julgar todo homem segundo as suas obras. É por isso que Jesus Cristo disse: não temais aos homens, disse aos discípulos. Eu tenho certeza que enquanto os discípulos viveram, eles nunca mais esqueceram disso que Jesus disse para eles, porque senão eles não teriam ido até o fim. Mas Jesus Cristo os garantiu: teme ao Pai que está no céu, teme a Ele, porque com Ele que vocês vão passar a eternidade. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, quando o primeiro mártir Estevão, ele ali pregando o Evangelho do Senhor, e os doutores da lei, que se achavam muito inteligentes, muito cultos, mas não temiam a Deus, eles ficaram com tanta raiva de Estevão pela sabedoria que o Espírito Santo punha na vida de Estevão. Eles arrumaram pessoas para falar falso testemunho contra Estevão, e Estevão foi apedrejado. Mas quando ele estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto e o Filho de Deus à sua destra, à sua direita, e ele não temeu ao homem, porque ele temia a Deus. Estevão morreu apedrejado. Um dia a morte vai ter que dar o seu corpo,
quando o Senhor vier buscar a sua igreja no arrebatamento. Mas aqueles homens que apedrejaram ele, eles morreram um dia também. Aqueles imperadores que lançaram os nossos irmãos ali para ser comidos pelos leões, eles morreram um dia também. Eles vão também um dia reviver. Um dia a morte vai devolver o corpo deles, eles vão estar diante de Deus. Aí eles vão ver o quanto foi errado o que eles fizeram. Eles vão ver o que o profeta Malaquias disse: outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque para vós que servem o Senhor, nascerá o sol da justiça. Vós saireis como os cordeiros, saltando de alegria na presença do Senhor. Não temais aos homens, mas temais a Deus. A Bíblia diz também, Jesus contando uma história sobre o Lázaro e rico. Ele disse que morreu Lázaro e morreu o rico. Os ricos, eles têm o seu nome muito exaltado por aí, mas Jesus Cristo, quando contou essa história, ele não deu o nome ao rico, ele deu o nome a Lázaro, porque nós sabemos que Lázaro, ele partiu temendo a Deus. E a Bíblia diz que os dois morreram. O rico foi sepultado e Lázaro foi levado pelos anjos. E ali no Hades, o rico em tormento, vendo de longe a Abraão, ele disse: Pai Abraão, molhe com água aqui a minha língua, porque eu estou em tormento. E Abraão disse a ele: não dá, tem uma barreira grande entre nós. Os que estão aqui não podem passar para lá, e os que aí estão não podem vir para cá. E ele disse a Abraão: peça então que pelo menos Lázaro vá lá e pregue para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos lá na terra, eu tenho 5 irmãos lá. Abraão disse para ele: não pode, não tem como. Os que estão vivos estão lá, e os que já morreram estão aqui, não tem como voltar daqui para lá. Mas eles têm a lei e têm os profetas. A Bíblia Sagrada está sendo pregada até hoje. E a Bíblia diz que Lázaro foi levado pelos anjos. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Louvado seja o nome da nossa majestade. Os discípulos foram preparados pelo nosso Senhor e entregaram a sua vida, foram até o fim, porque eles sabiam que o Deus que fez promessa para eles, Jesus Cristo fez promessa para eles. Eles sabiam que nem mesmo a morte podia os separar de Jesus Cristo. Assim como Deus ressuscitou Jesus ao 3º dia, eles sabiam que um dia Deus irá ressuscitar eles também. E todos os homens que fizeram isso, como eu já disse, um dia irão se ressuscitar também. Assim como Hitler, que matou tantos irmãos judeus, tantos irmãos nossos, queimados na fogueira e de tantas outras formas cruéis, um dia ele vai se ressuscitar e ele vai ver o como é bom ele ter feito o que ele fez. Hoje ele já sabe disso, que a Bíblia diz que quando nós deixamos esse corpo, nós já partimos aqui conscientes de onde nós iremos passar a eternidade. Mas um dia ele vai ser julgado, assim como Nero, assim como Napoleão, pessoas que fizeram grandes crueldades com a igreja do Senhor, mas o Senhor permitiu, porque quanto mais eles faziam isso, mais as pessoas aceitavam a Cristo, por saber como pode uma pessoa morrer por este nome. E quando as pessoas iam morrendo, o Espírito Santo convencia as pessoas do juízo, da justiça e do pecado. E as pessoas, e a igreja ia só crescendo, e tem crescido até hoje, vai continuar crescendo, quer o homem ou não, quer o homem fazer maldade ou não, a igreja vai continuar crescendo, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado, até aquele dia que Ele buscar a sua igreja, Ele vai para morar com Ele nos céus. Que os irmãos possam guardar este versículo
Eu tinha uns 17 anos quando eu li esse versículo, e eu tinha medo de muitas coisas, e eu confesso aos irmãos que depois que eu li esse versículo, mesmo que eu ainda não era crente, mas eu já estava caminhando, Deus já falava comigo, já estava querendo me salvar e me livrar do caminho errado em que eu andava, e eu li este versículo e a minha vida foi outra. Muitas coisas que eu tinha medo eu deixei de ter, e agora firme em sua presença nós podemos ter certeza e guardar este versículo: não temais que matam o corpo. Não precisa mais termos medo do que possa acontecer conosco nesta terra. O que nós devemos ter medo é se nós estamos prontos para encontrar com o nosso Mestre, é se nós temos sido sinceros em nosso coração, é se nós realmente todo dia temos pedido perdão pelos nossos pecados, porque nós sabemos que nós erramos a todos os dias, e existe um erro, um perigo muito grande que pode acontecer com cada um de nós, é nós pecarmos e esquecer de pedir perdão, e a morte chegar para cada um de nós, assim como chegou para esse moço, assim como tem chegado para muitas pessoas, e nós esquecermos que nós temos que enfrentar